Fala galera, hoje vamos trabalhar, vou tirar dar algumas perspectivas aqui sobre o capítulo 5, tá? Que é o que está na nossa programação na plataforma. No capítulo 5 a gente vai falar sobre Marx, Karl Marx, tá? Um dos sociólogos mais conhecidos, né? Faz parte dos clássicos da sociologia e está lá na página 206 do material. Tá? Vou ter algumas das expectativas de aprendizagem, que também está lá. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos falar da parte metodológica, do método de Marx. A gente falou lá sobre a questão do fato social, uma sociologia explicativa de Durkheim, falamos sobre uma sociologia compreensiva, né, que une o tipo ideal e as ações sociais em Weber, e vamos falar sobre o materialismo histórico e dialético da metodologia de Marx. Tá? A questão dialética, como a gente viu lá em filosofia, né, vem da palavra diálogo, vem da palavra de conflito de ideias. O Marx faz uma crítica a Hegel, que é um filósofo, né, que fala sobre a dialética, sobre como vai o desenvolvimento da humanidade através da dialética, através desse conflito de ideias. Mas qual a principal crítica de Marx a Hegel? É que Hegel não fundamenta de onde surgem essas ideias, ou faz uma fundamentação muito idealista. E Marx, né, por isso que no materialismo, traz o surgimento dessas ideias para o campo material. Como assim? Tá? Marx vai falar que nós estabelecemos relações necessárias. Que relações necessárias são essas? As relações de produção. Toda a sociedade produziu, e não estamos falando só de capitalismo ou de outro sistema econômico, não. Estamos falando que toda a sociedade produziu. Produziu por quê? Porque há uma necessidade, precisamos sobreviver. Pense nas sociedades mais distantes até as mais atuais. Todas precisaram sobreviver. Todas precisaram produzir. E é dessa forma de produção que vem as ideias. Como assim? Tá? O homem, né, ele faz história de acordo com as condições materiais que lhe são dadas. Né? Toda a sociedade produziu, toda a sociedade dividiu, né, essa forma de produção. Por exemplo, quando a gente falava lá, né, da questão das tribos indígenas, que a mulher é coletora, a mulher cuida das crianças, faz o artesanato. O homem é um caçador, né? O homem é um guerreiro, defende a tribo. É uma forma de dividir por gênero, né, o trabalho, as tarefas. Tá? Nós temos uma divisão complexa, por exemplo, na atualidade, no sistema que a gente chama de sistema capitalista de produção, no modo de produção capitalista, onde cada um tem sua especialidade, onde a gente se especializa cada vez mais, onde dependemos um cada vez mais do trabalho do outro. E da onde surgem essas ideias? Da onde surgem as ideias diferentes? Da onde surge o conflito de ideias? Exatamente, né? Exatamente de posições diferentes que ocupamos, né, nessa escala de produção. Então ele fala que o conflito de ideias, né, a dialética, realmente é importante, é a forma de se analisar uma sociedade, porém ela tem um fundo material e histórico. Tá? Da onde vêm os pensamentos que são conflituosos? Temos pensamentos conflituosos porque ocupamos, né, posições diferentes nesse sistema de produção. Por isso que ele fala do conflito, né, entre a burguesia e o proletariado no sistema capitalista. Mas ele fala que o conflito de classes é o motor da história. O motor é o que faz andar, por exemplo, um carro, né? Então, conflitos de classe que tem feito a história andar. Tá? E estamos falando, por exemplo, no modo de produção escravista, o conflito entre o escravo e o senhor de escravo. Né? Como a gente teve também, né, no período absolutista, a burguesia, né, em conflito com a nobreza. Então, não estamos falando só somente de burguesia e proletariado. Ao analisar o sistema capitalista, ele fala sobre a questão entre burguesia, aquele que detém o capital, tá? Aquele que detém o capital, e o proletariado, né? Aquele que
precisa trabalhar, aquele que na verdade, né, recebe um salário em troca, só tem o seu trabalho para vender nesse mercado, né? Então, né, no sistema capitalista, o atual conflito, segundo o autor, é burguesia e proletariado. Mas o que eu quero que vocês entendam é a metodologia, tá? O materialismo histórico, ou seja, né, materialismo histórico e dialético. O conflito de ideias, ele tem uma base material. E aonde está essa base material? Na produção, tá? Em lugares diferentes que essas classes ocupam, né, no sistema produtivo em diferentes épocas, tá? E que o conflito de classe é o motor da história, é ele que faz a história andar. Tivemos diversos conflitos, tá? Tivemos diversos conflitos. E o atual, segundo o autor, ao analisar o modo de produção capitalista, seria a burguesia, aqueles que detêm o capital, os meios de produção e o proletariado, tá? Aquele que só tem a sua força de trabalho para vender nesse mercado. Lembrando que no período moderno, inclusive, o Marx fala que a primeira classe revolucionária foi a burguesia, né? Ao derrubar a nobreza, né, e estabelecer seu modo de produção e seu modo, né, de ver, de conceber o mundo. Que isso nos remete ao segundo ponto. Há dois conceitos fundamentais. Infraestrutura. O que é a infraestrutura do sistema? Como acabamos de falar, são as relações econômicas e produtivas. A infraestrutura de qualquer sistema, tá? São as relações de produção e as relações econômicas que se estabelecem ali, né? O que seria a superestrutura? É onde está a política, né, a questão jurídica e ideológica, e no texto de vocês ainda fala da questão espiritual, ou seja, as formas de nos relacionarmos nas produções, né, os diferentes modos de produção, constroem questões políticas, jurídicas e ideológicas, que a gente chama de superestrutura. A superestrutura, né, é essa parte subjetiva, né? A infraestrutura é a parte objetiva, a parte produtiva, tá? As relações econômicas de produção. O que seria isso? As relações, como a gente falou, né? A questão material determina as ideias, ele faz essa estrutura aqui, que seria o quê? As relações econômicas e de produção determinam as formas de se pensar, de se fazer as leis e de se fazer a política de determinada época, tá? Um exemplo, né? Lembrando, por exemplo, que quando tivemos escravidão no Brasil, né, aquele tipo de relação de produção, tínhamos leis que garantiam, né, o escravo, por exemplo, como mercadoria. Fazíamos política, né, sobre essa forma de relação de produção, tá, que legitimavam a escravidão. Tá? Por isso que a infraestrutura econômica e produtiva determina as formas de se pensar de determinada época, de se estabelecer leis, de se fazer a política, né? O que a gente chama de superestrutura. Tá? Se a gente pegar um exemplo mais atual, né, é só a gente ver, por exemplo, como o surgimento, né, dos aplicativos e nas novas relações de trabalho, novas formas de nos relacionarmos na produção, na forma, né, de produzir, nas relações econômicas, os aplicativos estão entrando, a tecnologia está entrando no mercado de trabalho, né? Precisamos de uma nova legislação, de uma nova política. Por exemplo, quando a gente tem a reforma trabalhista, né? Um novo arranjo político e jurídico para novas relações de trabalho, né? Temos uma questão ideológica, por exemplo, né, atualmente a meritocracia, né, que assim vamos atingir os nossos objetivos através de nossos méritos, né? Tudo baseado em novas relações econômicas que se estabeleceram, principalmente com o surgimento dos aplicativos, né, e um novo, né, forma de se relacionar política, jurídica e ideologicamente no campo subjetivo, porque no campo objetivo tivemos transformações nessas relações de trabalho. Por isso que o método marxista, né, é chamado desse materialismo histórico e dialético, onde a infraestrutura, as relações econômicas e de produção determinam as formas de se pensar
de uma determinada época. Tá bom? Qualquer dúvida, gente, lá na plataforma, tá? Um abraço a todos e depois a gente vai complementar essa aula, né, falando um pouco sobre os modos de produção.